dia, Luana. Bom dia, Cassinha. Tudo bem com vocês? Vou chamar aqui. Vamos chamar a Renata. Bom dia, gente. Só um minutinho. Vamos ver se a Rê aparece. E aí? Oi, Redinha. Vamos ver, pessoal aí chegando. Rosana, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Oi, Bom dia. Julia. Tudo bem aí? Tudo bem? Tudo. Tá ouvindo? Tô. E vocês estão me ouvindo? Tá baixinho, peraí. Oi. Oi. Agora. Agora melhorou. Fala mais alto. Fala mais alto? É. Falaremos mais alto. Oi, Aline. Bom dia. E aí, gente? Chuvinha essa noite, gostoso, esfriou mais um pouquinho. Ótimo pra gente tomar um chazinho. Silene, bom dia, querida. Tudo bem? Bom dia, Edina. Oi, Nedina. Oi, Nedina. Bom dia. E Silene, faz tempo que a gente não se vê, hein? Todo mundo vê a hora, né, de acabar tudo isso, pra gente poder estar junto novamente. Lembrando que o voltar ao normal vai ser um novo normal, né, gente? Vamos ter que nos adaptar a muita coisa aí. Bom dia, Cacilda. Bom te ver, tudo bem? São adaptações, né, que a gente vai ter que aprender. Então, vai fazer parte da nossa vida, não é mesmo? O mais importante é que estamos juntos. Mesmo afastados, estamos juntos de alma e de coração. Bom dia, Nelise. Tudo bem? Pessoal animadinho aí para o nosso bate-papo. Que ótimo. Quanto mais pessoas entram, mais... E outra coisa, gente. Vocês podem participar, viu? Porque assim, a gente fala aqui... Oi, Bia. Oi, Bia. Tudo bom? A gente vai falando aqui, trocando essas ideias, né? Lembrando que a gente também está no caminho, Nesse tá? processo, Ninguém exatamente. está aqui ensinando como viver. Exatamente. A gente também está engatinhando aí. É uma forma de sempre lembrar que o Namaste é uma troca de ideias, né? De conhecimento, né? Que a gente possa aplicar na nossa vida. E lembrando também que a hora que tudo isso passar, a gente vai continuar fazendo Namaste presencial. Aí vai ser muito legal, porque para a gente se falar, para a gente se conversar, é bem, bem bacana, né? A troca de ideias, a troca de mensagens aí fica muito diferente, né? Por estarmos presentes, olhando uns para os outros. Mesmo que a gente ainda tenha máscara. Inclusive, a gente já tem até algumas ideias, né, para alguns que a gente considera que só dá para fazer presencial, né, seria mais gostoso fazer presencial. Exatamente, exatamente. E aí a Renatinha, mais uma vez, dando uma força pra gente lá de Barretos. Ei, Barretos que fez frio essa semana. Tá fazendo frio aqui, isso é raro.
Achava que Barretos não fazia frio, mas agora eu já tive que mudar de ideia. Então aí, gente, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos aproveitar ao máximo, né, esse tempinho que a gente tem. Manda umas mensagens aí pra gente, se vocês estão achando que tá bom, que não tá bom, tá? Isso tudo ajuda bastante a gente a continuar com esse trabalho. Tá bem? E só para dar início aí, então usem esse tecladinho aí também para perguntar qualquer coisa, ou então Isso. jogar palavras, né? Isso Comentar, se quiser comentar alguma coisa. Mesmo que a gente não responda no momento, vamos dizer assim, né? Mas se a gente vê que tem alguma pergunta, alguma dúvida, com certeza a gente vai entrar em contato depois. Tá bom? Dá um beijinho na sua mãe por mim, Annelise. a mãe da Annelise está Participando, né? Que bom, fico feliz. Muito bom. Então vamos lá, gente. Então, como sempre, né? A Gabriela faz a abertura. Sempre gosta de chegar, né? Isso é importante para a gente fazer essa conexão, né? Então a gente vai fechar os nossos olhos, seja onde você estiver aí sentado na tua cadeira, no teu sofá, tá? Na tua cama. Nesse momento, alinha a tua coluna, alinhar a coluna para abrir o coração, olhos fechados, respirando profundamente. Assim a gente vai deixando a nossa mente tranquila e aberta para esse compartilhamento de conhecimento, de informações. Preciso também deixar o coração aberto. E assim nós vamos chegar aqui no presente, trazendo as melhores das nossas intenções para esse momento. E mesmo de longe, né? Formando então essa egrégora. Mãos à frente do coração, gesto da saudação, da reverência, do compromisso agora. Namastê. Então vamos lá, início então, Nosso bate-papo. Papo para mais um tema aí que a gente colocou, né? Como ter relações equilibradas, que a Rê vai falar um pouquinho da início. Então, vamos lá, ó. Como eu sempre gosto de fazer, a gente vai fazer uma retrospectiva, né, do que já foi falado, para que vocês possam entender a nossa forma de raciocínio, tá? Então, a primeira coisa que a gente falou foi a importância da gente, nesse momento, lógico, é sempre importante, mas esse momento foi muito propício para que a gente pudesse virar o holofote, né? Olhar para dentro de nós. E aí, começar a entender quais são as nossas emoções. Aí a gente foi descobrindo que não existe emoção negativa, existe simplesmente emoção, que deve ser reconhecida, deve ser sentida e vivida, tá? Então, falamos da importância de olhar para isso. E aí, consequentemente, a gente vai fazendo uma mudança cognitiva em relação ao que são essas emoções, né? Porque a gente enxerga de uma forma, mas na verdade a forma como a gente aprendeu a enxergar traz um certo sofrimento para a gente. Quando a gente faz essa mudança cognitiva, a gente consegue começar a olhar de uma outra forma, com outros olhos e começa a vivenciar essas emoções de uma forma diferente, tá? Então, primeiro falamos disso.
Falamos depois especificamente da emoção do medo, né? Foi a enquete que a gente fez com todo mundo e a gente achou que era necessário falar um pouquinho sobre isso. Daí a gente viu que a emoção, na verdade, ela está relacionada com as necessidades que nós, como seres humanos, temos, tá? Essas necessidades, elas são comuns a todos, porém, como cada um tem sua história de vida, cada situação, uma mesma situação, às vezes pode gerar necessidades diferentes para as pessoas. Então, a importância da gente entender essas necessidades e entender que cada um tem uma em determinado momento, tá? Por que que foi importante tudo isso? Chegamos na empatia, tá? Então, quando a gente entende todo esse processo, é possível a gente entender melhor a questão da empatia, tá? Que é a capacidade de eu me conectar com a emoção da outra pessoa. Então, eu só consigo fazer essa conexão se eu consigo olhar para aquilo que eu sinto, ver as necessidades minhas que não estão sendo atendidas ou que estão sendo atendidas naquele momento e entender que o outro também tem a sua emoção porque ele tem as necessidades dele, tá? Então, esse foi o nosso caminho. E hoje, para completar, acho, esse caminho que a gente está fazendo, a gente vai falar das relações. Quando a gente fala das relações, nós estamos falando de relações afetivas, profissionais, de amigos, familiares, todas elas, hein? E me chamou muita atenção essa semana que eu estava lendo uma reportagem que uma escritora chamada Débora Gomes, ela contou uma historinha, então eu vou começar contando a historinha para vocês. Então ela disse assim, que quando ela era pequena, 4, 5 anos, ela foi pela primeira vez em um circo. Apesar de pequena, toda aquela iluminação, todo aquele colorido chamou muito a atenção e ficou muito marcado para ela estar no circo. E aí ela viu uma bailarina muito delicada andando lá em cima, na corda bamba. E aí o coração dessa menina disparou. Porque ela não sabia se essa moça ia cair de lá ou não. Ela segurava em uma das mãos uma pequena sombrinha colorida. E na outra mão ela não segurava nada. É como se ela, para se equilibrar, ela fosse tateando o ar. Uma das mãos a sombrinha, na outra apenas o ar. E essa imagem, bom, depois ela desceu da corda, foi tudo bem, não aconteceu nada, né? Mas essa imagem ficou muito gravada para essa escritora, Débora, que ela passou a vida inteira pensando nisso. E ela chegou à conclusão que a nossa vida, a gente se equilibra numa corda bamba. E como você escolhe se equilibrar? Carregando todo um peso numa das mãos só, peso mesmo, que te traz até infelicidades, e nada na outra, ou se você prefere distribuir o peso nas suas duas mãos com leveza. Fica mais fácil de você sair desse ponto que você está e chegar ao outro lado. Então, essa historinha me chamou muito a atenção, porque é realmente isso. A gente vive numa corda bamba, mas também a gente não precisa sofrer por causa disso. A gente precisa aprender. Tá? Isso é muito importante, a gente precisa aprender. E esse equilíbrio depende do que você está carregando nas suas mãos e nas suas costas. Pensa nisso. Dá para a gente caminhar com leveza. E dá para a gente reconhecer que todos os nossos relacionamentos podem ser bons.
Não culpe ninguém por isso, se é bom ou se é ruim. Apenas entenda que a responsabilidade é sempre sua. Segue, Rê. Então, vamos lá. Bom, então, quando a gente para refletir, se eu fizer a seguinte pergunta para vocês, para que serve uma relação? Né? Às vezes é muito ensinado para a gente e muitas vezes a gente nem para pensar sobre isso, mas eu acho que erroneamente a gente acha que a relação serve para fazer a gente feliz. Né? Então, aqui agora eu vou falar um pouquinho para vocês o que pode destruir uma relação. Tá? Então, quando a gente vai nesse conceito de que a gente usa uma relação para fazer a gente feliz, o que a gente está fazendo? A gente está jogando a responsabilidade da nossa felicidade na mão de outra pessoa. Tá? Só que essa pessoa, assim como eu, que tem as necessidades, eu vou bater muito nessa tecla, vocês vão escutar eu falando muito dessa questão das necessidades, porque isso é extremamente importante. Então, essa pessoa, assim como eu, ela também tem os problemas dela. Como que essa pessoa pode tentar querer fazer essa pessoa que sou eu, que de repente sou infeliz, querer me fazer feliz? Sendo que ela também tem a bagagem dela, tá? Aqui eu vou dar até um exemplo. A gente está falando de relação numa forma geral, mas eu vou dar um exemplo de um casal recém-casado, né? O que acontece num primeiro momento, né? Vai todo mundo com aquela expectativa maravilhosa, né? Ai, que gostoso, vamos viver junto agora. Só que num primeiro momento é um choque. Porque é um com uma bagagem e o outro com outra bagagem, tentando criar uma terceira bagagem. Tá? Então, assim, se a gente joga essa responsabilidade da felicidade no outro, a gente vai ter um problema, porque o outro não vai conseguir fazer a gente feliz nunca. Assim como a gente não vai conseguir fazer o outro feliz nunca. Porque a gente não entende o que está passando com ele. A gente só consegue entender, e ainda por cima a gente tem que fazer um esforço muito grande para entender a gente. Como que a gente vai querer entender o outro? Né? O que passa dentro do mundo do outro, é muito difícil isso. Então, se eu faço esse processo, eu acabo sempre culpando a pessoa quando ela não consegue satisfazer aquilo que eu gostaria que ela fizesse por mim. Tá? Então, eu vou viver sempre nessa relação de culpa. Tá? Eu jogo o peso no outro, o outro vai se sentir culpado, vai jogar o peso em mim também, vai me deixar culpada, e aí eu vou estar destruindo a minha relação. Tá? Então, para que serve uma relação, na verdade? Né? Qual que é o propósito de uma relação? Na verdade, uma relação, ela acho que é um presente para a nossa vida. Porque dentro de uma relação, quando ela é verdadeira, é possível que a gente faça o nosso processo de crescimento pessoal. Tá? Por quê? Porque eu vendo o outro, eu conseguindo entender que ele tem essa bagagem, assim como eu vou entender que existem mundos diferentes, que existem culturas diferentes, tá? Então, o outro ele vem para abrir a minha cabeça em relação às coisas, abrir a minha mente, tá? Então, por exemplo, se a gente viaja para um país que tem uma cultura completamente diferente da nossa, esperando que a gente vai encontrar coisas parecidas com a nossa cultura, a viagem vai ser uma frustração.
Se a gente não tiver essa mente aberta para isso, para estar indo encontrar uma outra cultura, a gente não vai aproveitar a viagem. A gente só vai criticar o lugar, vai achar ruim, vai achar horrível, vai ser péssimo, tá? E isso acontece com as nossas relações. Se eu for querer que o outro seja igual a mim, não vai dar certo, não vai funcionar. Que ele pense como eu, que ele haja como eu, não dá, tá? Então, a relação, na verdade, a gente precisa entender que ela vai ser uma troca entre duas pessoas ou mais pessoas, e dentro dessa troca é possível eu ter o meu crescimento pessoal. E aí, qual que é acho que o problema mais grave que eu vejo dentro das relações? É a dificuldade de se comunicar que as pessoas têm. Tá? A gente não sabe falar, né? Quem assistiu a live passada, a gente até falou um pouquinho das qualidades da fala, né? Quando a gente deve falar, é útil falar o que eu vou falar, eu consigo falar de forma agradável. Então, assim, na verdade, a gente não sabe falar, a gente não sabe comunicar o que está acontecendo. E esse eu acho que é o grande problema das relações, tá? Primeiro, eu não conseguir ver o que eu sinto naquela situação, e segundo, é eu não conseguir me comunicar. Inclusive, esse ponto da comunicação é uma das coisas que a gente está querendo fazer um curso quando tudo voltar a funcionar de acordo, a gente está querendo fazer um curso presencial, porque aí eu acho que é bastante treino, eu acho que não dá para ser algo assim pela internet, tá? Tem que ser uma coisa junto ali, tá? Então, esse é um dos pontos. Outra coisa, existe uma coisa chamada justiça retributiva, que infelizmente a gente usa direto. E isso eu estou falando todos nós, tá? Por quê? Porque a gente aprende que as coisas são assim. Então, o que que é isso? Uma pessoa que erra deve sofrer, deve pagar pelo erro, tá? Isso a gente é da nossa sociedade, a gente aprende isso. E, obviamente, em algumas situações, ok, tá? Não estou falando no geral que não deve ser assim. Mas quando a gente traz isso para dentro das nossas relações, a relação vira um caos, né? Porque se toda vez que o outro errar comigo, eu achar que ele tem que pagar por isso que ele está fazendo, que eu considero errado, que às vezes na concepção dele nem é errado o que aconteceu, né? Então, assim, eu não consigo comunicar, eu não consigo falar como aquilo me afetou, só que eu considero que ele errou. E aí eu acho que ele tem que pagar por isso. Então, olha o peso que a gente joga dentro da relação quando a gente faz isso. E às vezes essa pessoa não está nem se dando conta dos Exato, julgamentos, né? exato, nem sabe, né? Por quê? Porque não existe a comunicação, tá? Então, a justiça retributiva é algo que, assim, que destrói a humanidade, tá? Se a gente parar para pensar, todos os grandes problemas que a gente teve na história, se a gente for pensar a época do Holocausto e tudo mais, era alguém tentando dominar, né, uma população ali que dava para ser dominada, que se permitiu ser dominada, enfim, né, não é essa a questão, mas é essa dominação. E essa dominação acaba com o que é ser humano, tá? Porque o que que acontece? Se eu fico usando a justiça retributiva, eu considero que o outro não pode errar. Se o outro não pode errar, ele não pode ser humano.
porque todo ser humano erra. Tá? Não tem como. A gente nunca vai conseguir atingir 100% das coisas. Né? Uma coisa até que, inclusive, o professor Jonas fala muito isso, da conexão que a gente não consegue ter com os super-heróis, né? Com alguns super-heróis. Porque são seres, sei lá o que são, que não têm vulnerabilidade. Né? Então, quando a gente não tem essa vulnerabilidade, a gente não tem conexão. Se eu quero que o outro seja perfeito, eu também me coloco na condição de ter que ser perfeita. Imagina o que não vira uma relação dessa? Duas pessoas cobrando perfeição uma da outra. Né? Não dá. Não dá. Vira uma dominação e eu nunca vou conseguir alcançar aquilo que eu tô querendo. Tá? E outra coisa é a questão do livre-arbítrio. Que isso talvez é um pouco mais difícil para a gente, né? Que na verdade é uma consequência da justiça retributiva, tá? O que acontece? Todo ser humano ele tem o desejo de poder decidir o que é melhor para si, tá? Todo mundo quer isso. Só que quando a gente não se sente preenchido nas nossas necessidades, a gente vai ter alguns sentimentos e algumas emoções que fazem a gente entrar no controle da situação. Então, por exemplo, se eu tenho ciúmes de alguma coisa, porque eu não estou com a minha autoestima legal. Se eu não estou com a minha autoestima legal, tem uma necessidade minha que não está sendo preenchida. Sei lá, às vezes eu não tô com a autoestima legal ou porque eu não tô com o corpo que eu desejava ter, ou porque eu não tô no trabalho que eu gostaria de estar. Então, tem alguma coisa ali que não tá legal, que tá fazendo a minha autoestima ficar baixa e, consequentemente, me gera uma emoção, um ciúme, Só que o que vai acontecer com isso se eu não consigo entender esse mecanismo? Eu vou para o controle. E eu não vou dar liberdade para outra pessoa para que ela decida a vida dela por si própria. Eu vou querer ficar resolvendo as coisas para ela. Eu vou querer ficar falando o que é melhor para ela fazer. Tá? Então, assim, é um ponto que eu falo para vocês refletirem um pouquinho, se tiver alguma relação de vocês que vocês percebem que existe, de repente, esse domínio, essa necessidade do controle, vai lá para dentro de você, profundo de você. Vamos tentar entender por que está acontecendo esse controle, tá? E aqui, gente, não é problema, tá? Isso não é... Todo mundo tem isso. Em alguma relação da vida, todo mundo tem isso. É lembrar de levar essa questão não só casal, hein? Né? Família, Sejam os serviço. amigos, família, colegas de trabalho, seja... Porque às vezes a gente associa muito a palavra relação com relacionamento, né? E acho que você fazer essa reflexão que a Rê falou, realmente fazer uma reflexão como um todo, né? O que pega aí para você, né? Sair daquele mundinho ali só pensando do casal, mas ir com pai, com mãe, com irmãos, com primos, colegas, familiares, filhos, enfim. Tem uma quantidade de relações aí, né, Rê? E quando você entende mais sobre você mesmo, quando você entende seus medos e suas emoções, é como se abrisse uma cortina na sua frente. Essa cortina vai mostrar para você que você pode ver as coisas com os olhos do coração
e sem julgamento. Então, Que talvez, eu acho que é a parte mais difícil para a gente, né? muito Porque a gente tem o hábito do julgamento, né? Isso é nosso, todo mundo faz, tá? Aqui a gente não está apontando o dedo para ninguém, a gente faz isso, tá? A gente julga, tá? É um hábito nosso. Só que assim, quando a gente para refletir sobre essas coisas, a gente tem a oportunidade de novo, fazer uma mudança de uma visão cognitiva que a gente tem sobre algo. E isso só tem a acrescentar para a nossa vida. Porque se a gente quer encontrar a felicidade plena, que eu acho que é a busca de todo mundo, né? O estar em paz, eu consegui sempre estar em paz e detalhe, felicidade plena e desejo de querer estar sempre em paz não tem nada a ver com anulação de emoção, tá? Anulação de emoção nunca vai acontecer. Nunca. Só vai acontecer quando a gente não estiver mais aqui. A hora que eu não tiver mais emoção é porque eu já não estou mais aqui nessa vida. É porque eu já estou vivendo uma outra coisa, enfim, sei lá. Por isso, Mas eu não estou mais aqui. por isso dessa importância de acolher, né? Que a gente falou nas lives passadas, né? Esse acolher as emoções te abre infinitas possibilidades, né? Quando você enxerga, quando você... Às vezes é difícil de entender sozinho, por isso, né? Mais uma vez, que você também já falou, por isso a busca de terapias e tudo mais, para que essas pessoas que têm essa ferramenta possam te ajudar. Né? O yoga que a gente faz aqui é uma forma também, né? Que é através dos asanas, respirações, né? Vai ajudando a gente ficar mais vasculhar lá centrado, dentro, né? Uhum. E vir à tona essas emoções, né? Assim como várias terapias florais, enfim, acho que a gente tem muitos caminhos para buscar uma ajuda, porque sozinho realmente é difícil. Né? Né? E aí, assim, na questão do livre-arbítrio, entra uma coisa que, quando eu escutei, eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto, né? Quando eu escutei dentro dos meus estudos, você fala assim, nossa, realmente faz sentido e te traz até uma certa leveza nisso, né? Se a gente parar para pensar, eu acho que ninguém em sã consciência, vamos falar assim, quer estar com alguém. Meu celular. Então, acho que ninguém quer, em sã consciência, quer estar com alguém que não quer estar com você. Né? Se a gente parar para refletir sobre isso, você fala, nossa, é verdade, por que eu vou querer estar com uma pessoa que de repente não quer estar comigo? Né? E eu não estou falando não quer estar, de não querer conviver, mas de repente naquele momento não querer estar comigo, tá? Eu dou uma liberdade para a pessoa, para que ela esteja onde ela quiser estar. Eu sei que é difícil, eu sei que não é a coisa mais fácil do mundo isso que eu estou falando, né? É lógico que muitas vezes a gente se sente magoado quando de repente até a gente tem algo combinado com alguém e por algum motivo aquela pessoa precisa desmarcar algo que tinha com a gente, né? Mas assim, de novo, se a gente consegue se aprofundar, né? Então primeiro a gente vai olhar o que ficou daquilo pra gente. Ah, eu fiquei com raiva porque aquela pessoa tinha combinado algo comigo e ela não cumpriu. Tá, tudo bem. Pode ter sua raiva, não tem problema. Né? Ah, eu fiquei com raiva porque eu achei que ela me desrespeitou desmarcando o compromisso comigo. Tá, ok, não tem problema, tá? Só que a outra pessoa também tem um processo dela. Se ela desmarcou com você, com certeza é porque teve algum motivo para isso.
Ou até mesmo porque naquele momento ela não queria estar com você. E tudo bem, Ou seja, né? Então, a gente então tem que parar para pensar se o ego não está falando mais alto aí. certeza. Com certeza, né? Porque o ego é algo que é importante para gente. Todo mundo tem ego, tá? E ele é importante, né? O ego muitas vezes é o que faz a gente sobreviver, tá? Ele é importante, só que a forma como a gente usa ele, às vezes que vira um problema, tá? Então, inclusive para a gente fazer esse mergulho dentro da gente, a gente tem que passar pela barreira do ego, tá? Bom, então acho que é isso que eu gostaria de passar para vocês. Não sei se deu para entender, se ficou claro. Quem tiver dúvida, pergunte, por favor. Vão perguntando, vamos trocando ideias, né? Isso é muito importante para vocês, para a gente, sem dúvida nenhuma, tá? E assim, né? Eu acho que como a gente está começando com esse Namaste nosso, óbvio que questões sempre aparecem, dúvidas, confusão, nossa, o que estão falando? Realmente, assim, não é realmente fácil. Quando a gente fala sobre autoconhecimento, aí não é florido, Não é um mar de não é, rosas. ai, gente, que coisa linda. É às vezes até dolorido, né? A gente E aí entra uma coisa. Pode falar, Gá. Não, quando a gente tem que saber conduzir, né? E às vezes, com o tempo, vai ficando mais fácil. Depois você vai lendo mais sobre o assunto, compreendendo melhor, e não vai ficando mais tão dolorido. Tão pesado, né? Exato, vai ficando mais, poxa, é verdade, né? Você começa. Isso também é o treino, né? De você. E sempre assim, conviver é difícil, mas é bom. E conviver significa que você precisa mostrar a sua alma. Isso é importante. Essa abertura que a gente pode dar para os outros, como casal, como amigos, como familiares, essa abertura é importante. E traz para você uma consciência que você pode ficar tranquilo de se abrir com aquela pessoa. Sem medo. Sem medo, até a pessoa mostrar para você o que você precisa estar enxergando. Caminha sem medo. Atravessa a sua corda bamba equilibradamente. Distribua não vou falar de peso, mas distribua a leveza em seus dois braços, para você atravessar com mais tranquilidade. E aí, assim, só fazendo um parênteses aqui, esteja aberto, né, para o que você precisar escutar, sim, e fale o que precisar falar, só que com detalhe. Tenta não julgar, porque se a gente entra no julgamento, a gente tem automaticamente uma barreira dentro daquela relação. Fecha, tá? Então, às vezes é melhor não falar nada. Uhum. A gente Mas, Bia, a gente está aqui para ajudar essa corda bamba a ficar menos bamba, viu? E a gente encontrou uma poesia que a gente gosta sempre de encerrar, né, com uma mensagem para vocês. Essa poesia é de um poeta chamado Isaac Magiese. A gente já falou dele. E ela se chama Relações em Equilíbrio. Então, nós achamos assim perfeito para encerrar esse nosso bate-papo de hoje. Preste atenção como é bonito isso. Precisa falar mais alguma coisa? Quer falar depois? Não, pode, vai na poesia. Como é que tá o tempo? Tá em cima já. Tá em cima. Vamos lá. Relações em equilíbrio.
Quando pequeno, o meu brinquedo favorito no parque do prédio era a gangorra. A possibilidade de subir ao alto e ver uma pessoa querida subindo depois me alegrava bastante. A gangorra era diferente do balanço, pois no balanço alguém precisava empurrar. Alguém estava do lado de fora da diversão. Na gangorra, não. Mesmo quando eu estava na parte de baixo, eu me alegrava quando um amigo estava no alto, com um sorriso no rosto. Talvez os relacionamentos sejam assim. Talvez a gangorra seja o verdadeiro equilíbrio. Mesmo quando estou em baixa, posso me alegrar com a felicidade de alguém. E quando estou no alto, sei que o mérito não é todo meu. Mesmo assim, aproveito o vento no rosto. E em determinado momento, dentro dessa diversão, estamos no mesmo lugar, em linha reta, e nos olhamos nos olhos, com gratidão. Né? É isso. É lindo mesmo. É isso. E isso tudo, gente, vai envolver empatia, Tudo que a gente já falou tolerância, até. todas as... É o caminho que a gente está fazendo, né? Exatamente. A gente tem que olhar tudo aquilo que a gente já falou para conseguir chegar nisso que a gente está chegando. E, assim, só falar mais uma coisinha. Primeiro, agradecer todo mundo aí que ficou ouvindo a gente, né? E lembrando sempre, gente, isso eu falo toda semana, mas é para realmente, se vocês precisarem, estarei sempre aqui, tá? Meu telefone está disponível, precisando conversar, precisando falar alguma coisa, é só ligar, mandar mensagem, o que vocês precisarem, tá bom? Isso aí, então, gente. Mais uma vez, gratidão, né? Foi mais, acho que é o quarto encontro nosso já, né? Quarto encontro já. Quarto encontro. Tá pegando força, né? Nossa, e quando a gente puder estar presencial, vai ser bem Vai ser gostoso. muito bom. É. Né? E a gente vai até voltar nos assuntos depois, né, Rê? De repente, se surgimentos. Acho que aquela coisa do estar do lado, né? A troca do olhar, isso eu sinto muita falta na hora dessas conversas. Né? De você E são assuntos, são assuntos que, na verdade, a gente tem que sempre falar. Não interessa. É isso mesmo. Ah lá, e é isso que é legal, gente, trazendo os familiares, né? A mãe da Lili, oi Inês. Beijão, Inês. Saudade, viu? Né? Trazendo quem está perto de você, porque assim, são oportunidades, né? São trocas, né, gente? O que a gente faz é troca. Né? A gente vai estender a mão para vocês, mas vocês estão estendendo a mão para a gente também. Vocês não têm nem dúvida disso. A relação. Gente, ó, Renata, mais uma vez, filha, muito obrigada, gratidão, sempre dando apoio para a gente. Gabi aqui do meu lado. Eu sempre falo que essas meninas são meu braço esquerdo, direito, perna esquerda e direita. Por isso que eu tô aqui. Uma para outra, né? Eu acho que a gente sempre está se ajudando nas coisas, né? Então, que vocês tenham um ótimo fim de semana. Tem previsão de chuva, tem previsão de esfriar. Então, vamos lá. Boa semana a todos. A gente se vê. Que legal, Lu. Desculpa, mãe. Que legal, Lu. Ai, fico feliz de saber, viu? Ai, que bom! Tomara que tenha gostado. Que legal! Aproveitando a folga aí para assistir. Muito bom. Seja muito bem-vindo sempre, tá? Então tá, gente. Um beijo. Grande para todos. Beijo para todo mundo. Sintam-se abraçados. Sintam-se abraçados. Tchau, Tchau. gente. Namastê. Namastê.